Bom dia, Igreja Batista Alvorecer. Nós estamos mais uma vez na nossa EBD virtual e eu espero que você tenha tido uma boa semana junto com a sua família, ligado para os seus familiares aí e dado o apoio, levado uma palavra de esperança, assim como nós falamos na semana passada. E hoje a nossa revista Práticas Bíblicas, ela vai falar sobre um tema muito pertinente e é um tema que nós devemos saber, porque hoje em dia se faz muita confusão a respeito do que é a igreja. E a revista está na lição 11. Então pega a sua revista e abre na lição 11, eu estou com ela aqui no meu celular. E o título da lição de hoje é A Igreja, Organismo e Organização. A Bíblia vai falar várias vezes sobre a palavra igreja. Essa palavra é a palavra grega eclésia e ela tem alguns significados. Alguns representantes e tradutores dizem que significa chamados para fora, mas a tradução mais comum é eclésia como assembleia, como reunião das pessoas. Naquele tempo, se um grupo político ia se reunir para falar sobre algo, eles reuniam uma eclésia, uma assembleia nas praças, e nessa eclésia eles tomavam decisões. E quando Jesus institui a igreja, ele institui ela a partir de uma afirmação, e a afirmação do apóstolo Pedro. Pedro chega para Jesus e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: E tu és Pedro, e sobre essa afirmação eu edificarei a minha igreja. Então o primeiro pilar da igreja é que a igreja de Jesus foi estabelecida sob uma confissão, que é a confissão do coração, de reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E qual é a diferença, Daniel, de organismo e organização? O organismo é a parte invisível, é a parte universal, a parte transcendente, que a Bíblia fala sobre a união de todos os crentes com a cabeça que é Cristo Jesus. Então, todos os crentes, presbiterianos, batistas, assembleianos, metodistas, estão reunidos numa igreja que não tem placa, que não tem denominação, que não tem autoridades, que não seja o nome de Cristo Jesus. E essa igreja universal é a igreja da qual eu e você faço parte. É a igreja dos santos, dos remidos, dos lavados pelo sangue de Jesus, na qual não se faz distinção de povo, de raça, de classe social. Todos estão agrupados, unidos pelo sangue de Jesus, como o apóstolo Paulo fala, pelo vínculo do Espírito Santo, que é o amor. Então toda a igreja está acoplada e essa igreja funciona como um órgão. E esse órgão é ligado na cabeça, que é Cristo Jesus. Então olha, tem uma estrutura da igreja como organismo, é um organismo vivo. A Bíblia fala que nós somos movimentados pelo Espírito vivo, por uma esperança viva, aguardando o dia da volta do nosso Senhor. Então, se você é salvo por Cristo Jesus, você faz parte dessa igreja. E a revista também vai chamar a atenção para outro ponto, que é a igreja como organização. Nós, crentes lavados pelo sangue de Jesus, fazemos parte dessa igreja invisível e transcendental, que é a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. E nós estamos contidos, de certa forma, numa denominação. Nós fazemos parte de uma igreja local, que tem CNPJ, que tem representantes jurídicos, porque a lei exige que nós tenhamos essa responsabilidade e nós nos organizamos dessa forma. Não somente nós, como a igreja do primeiro século, já existia uma organização, de tal forma que nós vemos no livro de Atos que existia separadamente os anciãos, os presbíteros, os responsáveis por distribuir as rendas, distribuir as necessidades básicas. Eu ia falar cesta básica, mas naquele tempo não era cesta básica, mas responsável por distribuir aquilo que a igreja arrecadava para os órfãos e para as viúvas. Tanto que no livro de Atos são eleitos pessoas para esse ministério, que é o ministério da ação social na igreja. Arrecadamos a renda e com essa renda nós distribuímos para o órfão e para a viúva. E algumas viúvas dos gentios estavam sendo negligenciadas. E o apóstolo Tiago, juntamente com o apóstolo Pedro, os líderes da igreja, formam uma outra liderança que vai ser responsável por isso. Então, essa organização já foi estabelecida lá no passado. E nós fazemos parte de uma convenção, a Convenção Batista Mineira. Então, hoje, se eu não me engano, existe mais de 700 igrejas filiadas à Convenção Batista Mineira. E o que nos diferencia de outras igrejas? Espiritualmente, nós não temos diferença, fazemos parte também da igreja que crê que pela fé se alcança a salvação. A salvação vem pela fé, mediante a graça que provém do sangue remidor de Jesus. Mas nós
temos uma forma litúrgica diferente, temos uma forma de perceber alguns temas de forma diferente como organismo. Então nós funcionamos como um organismo também e como uma organização. E nos organizamos como Igreja Batista. Então você faz parte de uma Igreja Batista que provém de uma convenção que tem mais de 100 anos, que é ligada com todas as convenções batistas do mundo. Inclusive esse ano, em julho, haverá a Convenção Batista Mundial, a Aliança Batista Mundial, lá no Rio de Janeiro, que é essa convenção de todas as igrejas batistas do mundo, da qual você tem vários irmãos que você pode conversar com eles, e nós temos esse orgulho, esse sentimento de pertencermos a uma organização que foi responsável por disseminar o Evangelho no Brasil e em todas as partes do mundo. A organização da Convenção Batista Mineira, juntamente com a Convenção Batista Brasileira, é a que mais envia missionários que são totalmente financiados pela instituição. Então, um missionário se candidata a ser missionário e ele é levado para algum continente, para algum país estranho, para pregar o Evangelho. Inclusive, você pode fazer parte de uma outra forma, que é doando o seu dinheiro. Eu, no caso, contribuo para missionários que estão na Ásia e contribuo também enviando Bíblias para a Síria. E você também pode fazer parte disso. Então, entenda, existe o organismo e a organização. O organismo é o quê? A igreja invisível, a igreja que reúne todos os crentes, ela não tem placa de igreja e essa igreja só é composta por salvos. Existe a organização, que tem a igreja presbiteriana, a igreja metodista, a igreja batista, a igreja lagoinha, tem várias igrejas e é composta por pessoas. E dentro dessa organização tem salvos e tem não salvos. Nós não sabemos quem são os salvos nem quem são os não salvos. Na verdade, as obras evidenciam quem são os salvos. Então, para encerrar, eu queria ler um texto para vocês, o texto de Efésios, o capítulo 4, o versículo 13, o versículo 11, na verdade, vai falar assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então esse texto, para mim, é um dos textos que mais estabelece a função da igreja. E a função da igreja é se edificar, é crescer em maturidade, é cuidar um do outro, é ajudar na dificuldade, é estabelecer o reino de Deus, é pregar o evangelho, é sustentar missionários, é ser um missionário na nossa rua, no nosso emprego, no nosso bairro, proclamando uma mensagem só, que é a mensagem do evangelho, que te faz participante desse organismo vivo, que é a igreja. E nós temos o prazer também de fazer parte de uma instituição, que é a Igreja Batista. Então sinta-se agraciado tanto pelo favor de ser conquistado pela graça de Jesus, também pelo privilégio de congregar com seus irmãos na igreja. E hoje é um momento que nós sentimos falta disso, porque nós estamos impossibilitados por medidas governamentais. Mas vai chegar o tempo onde não haverá medidas governamentais, onde não haverá doença, onde não haverá dor, onde não haverá cadeira de rodas, onde não haverá empecilhos familiares que nos impeçam de buscar o nosso Senhor. Vai ser no momento que Ele voltar e Ele reunirá todo o seu organismo, toda a igreja viva, e Ele vai casar com a sua noiva. E nós aguardamos ansiosamente por esse dia, e eu peço que você descanse nisso e se sinta realizado por fazer parte da família de Deus. E se você ainda não faz parte da família de Deus, o Evangelho, o Espírito Santo te convida a fazer parte disso, a integrar a família de Deus e o corpo de Cristo. Então vamos orar, eu vou orar pela sua vida e pela sua família nesse momento. Pai, nós somos gratos pelo Teu Evangelho, somos gratos, Pai, pelo Teu favor, somos gratos, Pai, porque o Senhor nos colocou na sua família, meu Pai, e nos permite, Jesus, ter comunhão com as pessoas, ter relacionamento com as pessoas, e dessa forma, como o texto de Efésios fala, crescer em maturidade, à medida de Cristo. Tudo que queremos é ser conformados à imagem do Teu Filho, Deus. Então nos faça mais parecidos com Jesus a cada dia. E nos edifica como igreja, e nos ajuda, meu Pai, como o texto de Paulo fala, a realizar a nossa função no corpo.
a oração que fazemos em nome de Cristo, através do Espírito, endereçada a Deus Pai. Amém.